Oi, queridos do segundo colegial, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para que a gente possa fazer a retomada dos conteúdos de termometria. Então, lembrando, termometria é a parte da física que estuda tudo sobre temperatura. Temperatura é uma medida de agitação das moléculas. Para medir temperatura, nós costumamos usar 3 escalas termométricas. Então, lembrando, a escala Celsius, que a gente está usando como C, é usada aqui no Brasil e tem 2 temperaturas fixas. O ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Temos também o termômetro Fahrenheit. No termômetro Fahrenheit, que a gente vai simbolizar pela letra F, a temperatura de fusão da água é 32 graus Fahrenheit e a de ebulição 212 graus Fahrenheit. Temos ainda o termômetro absoluto, o termômetro Kelvin, o único termômetro correto, né, onde foi medida a agitação das moléculas. Ele tem como medida do ponto de fusão 273. Como ele é o termômetro absoluto, ele não tem a bolinha de grau, são 273 agitações, 273 Kelvin. E 373 Kelvin para a temperatura de ebulição da água. Depois de descoberto o termômetro Kelvin, houve aí a grande necessidade de se ter as escalas de conversão, de transformação, para que a gente possa passar a temperatura de um termômetro para outro. Como que a gente faz essas escalas de conversão? Por proporção. Então, nós temos aí, para o termômetro Celsius, a temperatura do meio menos a de baixo. Então, C menos 0. Dividido pela de cima, menos a de baixo, 100 menos 0. Para o termômetro Fahrenheit, ou Fahrenheit, a temperatura do meio menos a de baixo, F menos 32. Dividido pela temperatura de cima, menos a de baixo, 212 menos 32. E para o termômetro Kelvin, a mesma proporção, K menos 273, o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Então, 373 menos 273. Assim como eu achei as fórmulas de conversão para os termômetros Celsius, Fahrenheit e Kelvin, esse mesmo método, esse mesmo processo pode ser utilizado para achar a escala de conversão de qualquer outro termômetro que nós não conhecemos, tá? É só usar a mesma proporção, o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Agora, vamos melhorar um pouquinho essas fórmulas. C menos 0, C, 100 menos 0, 100. A do Fahrenheit, F menos 32, 212 menos 32, 180. E a do Kelvin, K menos 273 sobre 100. Então, para as principais escalas termométricas, as conhecidas mundialmente, nós já temos as fórmulas de conversão. São essas 3 aqui. Agora, para outros termômetros, aí nós precisamos montar essas fórmulas. Vamos aí ao primeiro exemplo, então. Primeira coisa, identificar os termômetros que aparecem na conversão. Celsius, que a gente já viu, a fórmula é C sobre 100. E o outro termômetro que aparece depois, Fahrenheit. Coloquei a fórmula dos 2 termômetros. Segundo passo, simplificar o denominador, a parte de baixo. Simplificando por 10, né, a gente tira os zeros. 10 e 18 são números pares, então dá para a gente simplificar, dividir por 2, para simplificar mais ainda. C, 10 dividido por 2, 5.
F menos 32, 180. Não, perdão, 18 dividido por 2, 9. Bom, agora eu volto ao exercício depois da minha simplificação. Eu tenho o valor de 40, mas quem vale 40? O Celsius. Então, eu vou trocar o C por 40. 40 dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Continuando. Aqui eu posso multiplicar em cruz, ou ainda, que eu acho que fica mais fácil, dividir 40 por 5, dá 8. 8 é igual a F menos 32 sobre 9. Bom, e agora? Tem uma fração do lado direito. Então, vou ter que deixar uma fração do lado esquerdo, 1. Vou multiplicar em cruz. 1 que multiplica F menos 32, F menos 32. 8 vezes 9, 72. Eu preciso achar o valor do F. Então, esse menos 32 vai passar para o outro lado. Ele é negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, 72 mais 32 vai dar 104 graus Fahrenheit. Já que eu estou achando o F, né? Então, fica em graus F. Então, feita a primeira conversão. 40 graus Celsius equivale a 104 graus Fahrenheit. Segunda conversão. 77 graus Fahrenheit é o primeiro termômetro que aparece, colocando a fórmula dele aqui. F menos 32 sobre 180. Em Celsius, o Celsius é o segundo termômetro, C sobre 100. Corto os zeros, simplifico por 2, né? Cortar o zero significa simplificar por 10. Então, F menos 32, 18 dividido por 2, 9. C, 10 dividido por 2, 5. Volto no exercício, agora que eu já simplifiquei tudo que podia, ele me deu o valor de 77. Mas quem vale 77? Quem está do lado dele? O F. Então, vou trocar o F por 77. Menos 32 dividido por 9 é igual a C sobre 5. Dá para fazer essa continha de menos aí, né? 77 menos 32, 45. Dividido por 9 é igual a C sobre 5. Pode multiplicar em cruz ou então fazer a divisão, que eu acho que fica mais fácil. 45 dividido por 9 dá 5, igual a C sobre 5. Onde não tem nada embaixo é 1, e eu multiplico em cruz agora. 1 vezes o C dá o próprio C, 5 vezes 5, 25. Então, 77 graus Fahrenheit equivale a 25 graus Celsius. Mais uma conversão agora. 113 graus Fahrenheit, o primeiro termômetro é o Fahrenheit. Vou colocar a fórmula dele aqui. Em Kelvin agora, fórmula do Kelvin, K menos 273 sobre 100. Corto os zeros, que equivale a dividir, simplificar por 10. Vou simplificar ainda mais por 2 agora. Então, eu tenho F menos 32 sobre 9, K menos 273 sobre 5. Volto aqui depois que eu simplifiquei tudo que podia. 113 graus Fahrenheit é o valor que ele dá. Mas quem está do lado do 113 é o Fahrenheit. Então, vou trocar o F por 113. O resto eu copio. Menos 32 dividido por 9, igual a K menos 273 sobre 5. 113 menos 32 dá 81. Dividido por 9, igual a K menos 273 sobre 5. Aqui a gente pode multiplicar em cruz ou fazer essa divisão. 81 dividido por 9 dá 9. Isso é igual a K menos 273 sobre 5. Bom, ficou uma fração. Onde não tem nada embaixo, a gente coloca 1 e multiplica em cruz. 1 que multiplica K menos 273
dá o K menos 273. 9 vezes 5, 45. Agora, a gente vai isolar o K. Então, esse menos 273, que é negativo, passa para o outro lado positivo. Então, K igual a 45 mais 273. 45 mais 273, 318. E o Kelvin não tem a bolinha de grau. Outra conversão. 37 graus Celsius, a fórmula do Celsius C sobre 100, em Kelvin. Fórmula do Kelvin, K menos 273 sobre 100. Aqui os denominadores são iguais, então é como se a gente dividisse por 100 dos dois lados. Então, corta tudo. Então, na verdade, a minha fórmula ficou Celsius igual a Kelvin menos 273. O Celsius vale 37, igual ao Kelvin menos 273. Eu preciso isolar o Kelvin. Então, esse menos 273, que é negativo, ele passa para o outro lado positivo. 37 mais 273 é igual ao Kelvin. Então, o Kelvin, 37 mais 273, 310. Lembrando que o Kelvin não tem a bolinha de grau. Um termômetro denominado Y indica para os pontos de fusão e ebulição os respectivos valores de 20 graus Y e 140 graus Y. Eu não conheço esse termômetro Y. Se eu não conheço, eu preciso montar o termômetro para que eu possa achar a equação de conversão. Sempre ele vai me dar duas temperaturas para montar esse termômetro. A menor temperatura sempre embaixo e a maior temperatura sempre em cima. Montado o termômetro, eu consigo a equação de conversão. Temperatura do meio menos a de baixo, Y menos 20. Dividido pela temperatura de cima, 140, menos a de baixo, que é 20. Agora, eu preciso relacionar esse termômetro com um outro. Sempre eu tenho que ter dois termômetros. O outro termômetro que aparece aqui é 20 graus Celsius. Então, o outro termômetro é o Celsius. Não preciso montar. A fórmula do Celsius eu já tenho, C sobre 100. Então, Y menos 20, 140 menos 20, 120, igual a C sobre 100. Agora, eu posso simplificar os denominadores, dividindo por 10. E aqui, 12 e 10 são números pares. Eu posso simplificar por 2. Então, eu tenho aí Y menos 20, 12 dividido por 2, 6. C, 10 dividido por 2, 5. Simplifiquei tudo que podia. Volto ao exercício. Ele quer o valor correspondente a 20 graus Celsius. Então, o Celsius, ele vale 20. Então, nós temos aqui Y menos 20 dividido por 6 igual a 20, que é o Celsius, dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, Y menos 20 dividido por 6 igual a 4. É uma fração. Onde não tem nada embaixo, coloca 1. Multiplico em cruz. 1 vezes Y menos 20 dá Y menos 20. 6 vezes 4, 24. Passo esse menos 20 para poder isolar o Y para o outro lado. Ele é negativo, ele passa para o outro lado, positivo. 24 mais 20, 44. Como eu estou achando a temperatura do termômetro Y? Graus Y. E o último exercício dessa aula. Um termômetro denominado Z indica para os pontos de fusão e ebulição os respectivos valores. Como eu disse para vocês, o termômetro Z nós não conhecemos. E quando nós não conhecemos o termômetro, sempre o exercício vai me dar duas temperaturas para que eu possa montar a fórmula dele.
a menor temperatura sempre embaixo e a maior temperatura em cima. Montando a fórmula do meu termômetro Z. Cuidado aqui com o jogo de sinal. A temperatura do meio menos a de baixo, que é menos 10. Então, quando tem negativo aqui embaixo, tem que fazer o joguinho de sinal, não pode esquecer isso. A temperatura de cima, 130, menos o que aparece embaixo, que é menos 10. Qual outro termômetro que ele cita no exercício? Tá aqui, ó. Ele me dá a temperatura correspondente a 40 graus Celsius. Então, o termômetro é o Celsius e a fórmula C sobre 100. Menos com menos, mais. Então, eu tenho Z mais 10, 130, menos com menos, mais 10. 130 mais 10, 140. Igual a C sobre 100. Corto os zeros, 14 e 10 são números pares, eu posso dividir por 2. Então, eu tenho que Z mais 10, 14 dividido por 2, 7. C, 10 dividido por 2, 5. Volto no exercício, ele quer a temperatura correspondente a 40 graus Celsius. Então, o Celsius vale 40. Z mais 10 dividido por 7, igual a 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 dá 8. Então, Z mais 10 sobre 7, igual a 8. Ficou uma fração, olha só. Então, onde não tem nada embaixo, eu coloco 1 e multiplico em cruz. Então, eu tenho Z mais 10 vezes 1, Z mais 10. 7 vezes 8, 56. Preciso isolar o Z. Então, esse 10, que é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, 56 menos 10, 46 graus Z.